Chegamos aqui no exercício. Calcule as potências a seguir. A primeira potência que nós temos é A é igual a menos 2 elevado a 4. Gente, o que nós temos aqui? A base é negativa e o expoente é o quê? Positivo. Nesse caso, o que esse expoente indica? O expoente natural indica o quê? A quantidade de vezes que eu multiplico a minha base por ela mesma. Quem é a minha base? Menos 2. Eu vou multiplicar o menos 2 por ele mesmo quantas vezes? 4. Menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2. Aí, pessoal, temos aqui ainda uma outra regrinha que a gente pode usar para vocês não precisarem de ficar fazendo esse jogo de sinais aqui, ó. Olha, quando eu faço menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Eu sei que o resultado disso aqui será o quê? Positivo. A minha base era negativa, só que o resultado vai ser positivo. Por que esse resultado será positivo? Porque o meu expoente era par. Quem era o meu expoente? O meu expoente era o número 4. Olha, número 4. E o número 4 é par. Quando eu faço menos, vezes menos, vezes menos, vezes menos, uma quantidade par de vezes, o resultado vai ser positivo. Agora, se eu fizesse menos, vezes menos, vezes menos, uma quantidade ímpar de vezes, o resultado seria negativo. Então, se você não quiser ficar fazendo esse jogo de sinais aqui toda hora, é só você olhar o seu expoente. Se o expoente for par, resultado positivo. Se o expoente for ímpar, resultado negativo. Nesse caso da letra A, nós temos menos 2 elevado a 4. Então, eu sei que eu vou fazer 2 vezes 2, aliás, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes. E eu já sei que o meu resultado será positivo. Aí, eu vou fazer 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, menos 2 elevado à quarta potência é igual a mais 16. A letra B. Na letra B, nós temos menos 1/5 elevado a 3. Gente, sem fazer jogo de sinais, vamos fazer aqui diretão. A nossa base é negativa. E o nosso expoente, ele é o quê? Ele é positivo, ele é natural. Mas ele é ímpar ou ele é par? Ímpar. Se o nosso expoente é ímpar, logo, o nosso resultado aqui vai ser o quê? Negativo. Aí eu vou fazer, lá pela quarta propriedade, vocês lembram que o expoente, ele vale tanto para o numerador, quanto para o denominador. Então, eu vou fazer 1 elevado a 3. O que é 1 elevado a 3? É 1 vezes 1 vezes 1. Quantas vezes? 3 vezes. 1 vezes 1? 1. Vezes 1? 1. Então, o meu numerador continua sendo 1. E o denominador era 5. 5 elevado a 3. Quando eu faço 5 elevado a 3, eu vou fazer 5 vezes 5 vezes 5. Eu não posso fazer 5 vezes 3, porque o expoente indica a quantidade de vezes que eu multiplico a base por ela mesma. Então, 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Então, pronto, o resultado da minha potência... Matou, hein, Gelton? Resultado da minha potência, então, menos 1/5 elevado ao cubo, elevado à terceira potência, é menos 1 sobre 125. Letra C. Na letra C, nós temos 0 elevado a 10. Gente, quem é minha base? 0. Quem é meu expoente? 10. O que esse expoente indica? Não, nada de negativo. Ele é positivo, beleza. Mas o que o expoente indica em uma potência? Indica a quantidade de vezes que eu multiplico a base
por ela mesma. Quem é minha base? 0. Se eu fizer, 0 vezes ele mesmo, 10 vezes isso aí. 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0. Vai dar quanto, gente? 0. Então, poderia, toda vez que eu tenho a base igual a 0, independente de qual for o meu expoente, o resultado vai ser sempre quanto? 0. 0 elevado a qualquer coisa, o resultado será o quê? 0. Qualquer coisa? Não, o resultado vai ser 0, tá? 0 elevado a qualquer coisa, o resultado será sempre 0. Letra D. Não. Lá na letra D, nós temos lá 8 nonos elevado a menos 2. Gente, o que acontece com o nosso expoente agora? O que acontece com o nosso expoente? Ele é o quê? Ele é negativo. Potência com expoente negativo. Qual é a função desse sinal de menos no expoente? A gente acabou de ver ali. Inverter o bagulho aqui. Quem é o bagulho? O bagulho é a base. É inverter a nossa base. Quando eu inverter essa base, o que vai acontecer? O rico vai ficar pobre e o pobre vai ficar rico. Então, o 8 vai descer para o denominador e o 9 vai subir para o numerador. Então, ao invés de 8 nonos, agora eu tenho 9 oitavos. Se eu inverti a minha base, agora o meu expoente pode ficar positivo. Então, primeira coisa, inverte a base. Inverteu a base, o seu expoente fica positivo. E agora você segue as regras normais. O 2 vale para o numerador e ele vale também para o denominador. 9 elevado a 2, 9 elevado ao quadrado. É 18, gente? Muito bem, Jeliton. É 81. Por que não é 18? Porque não é 9 vezes 2. É 9 elevado ao quadrado. É 9 vezes 9. Quantas vezes? 2 vezes. 9 vezes 9, 81. Sobre 8 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8. Quanto que é 8 vezes 8? 64. Pronto. Então, se o meu expoente aqui fosse positivo, eu teria o quê? 64 sobre 81. Como o meu expoente é negativo, eu inverto o bagulho, como o colega lá disse, eu inverto a base, e aí eu tenho 81 sobre 64. E o bagulho ficou muito doido. Letra E. Na letra E, nós temos 3 elevado a 0. Se a gente recapitular na nossa mente e voltar lá no início da aula, quando a gente viu potência com expoente natural, lá a gente falou que toda vez que o expoente era 0, independente da base, o resultado será sempre 1. Toda vez que eu tenho um número elevado a 0, o resultado será sempre 1. Qualquer número elevado a 0, o resultado será sempre 1. E aí? Se eu tiver 10 elevado a 0, é quanto? 0? 1. Qualquer número elevado a 0, o resultado será sempre 1. Se eu tiver 100 elevado a 0, qual é o resultado? Ótimo. Ave Maria, né? Letra F. Na letra F, nós temos π elevado a 1. Gente, quem sabe o que é π? Π é um número irracional. Ele é obtido lá pelo diâmetro lá da circunferência, né? Ótimo. O π, ele vale aproximadamente 3,14. É 3,14 um montão de números lá. Mas é aproximadamente 3,14. Então, π é um número, gente. π é um número irracional. Quando eu tenho π elevado a 1, voltando lá nas definições de potência com expoente natural, qualquer número elevado a 1, o resultado é o próprio
número. Então, quando eu faço π elevado a 1, qual vai ser o resultado? Pi. Pi, pi. Ótimo. Vamos para a questão 2. Questão 2. Calcule o valor das seguintes expressões. Agora aqui na questão 2, nós já temos aí que aplicar as propriedades. A primeira propriedade lá que nós vimos é a propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Qual que é a regra, gente? Para multiplicação de potência de mesma base, para eu resolver isso aqui. Qual é a regra? Quem lembra? Somos expoentes. Conserva a base e soma os expoentes. Então, a minha primeira expressão que eu tenho aí é 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 4. Quem é a base? 10. Quem são os expoentes? 4 e quem mais? A primeira expressão que nós vamos resolver é essa. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 4. Quem é nossa base? 10. Quem são os nossos expoentes? 9 e menos 4. Qual que é a regra mesmo para multiplicação de potência de mesma base? Conserva a base e soma os expoentes. Então, eu vou somar os expoentes. Gente, só que quando eu somar 9, quando eu fizer mais menos 4, mais vezes menos, menos. Vai ficar 9 menos 4. 9 menos 4 é? Quanto que é 9 menos 4? 5, né? 9 menos 4 é 5. Então, eu tenho 10 elevado a 5. Outra coisinha interessante. Potências de base 10. Toda vez que você tiver potência de base 10, ao invés de você ficar multiplicando 10 por ele mesmo 5 vezes, basta você fazer o seguinte. Você vai colocar o 1 e vai colocar a quantidade de zeros que for o número do seu expoente. Aqui, no caso, o nosso expoente é 5. Então, o nosso resultado terá 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a 5 é igual a 100 mil. Professora, mas será que isso aí que a senhora falou tá certo? Olha só, se você tiver dúvida, você faz 10 vezes 10, 100. 2 vezes, não foi? Vezes 10, 1000. Vezes 10, 10 mil. Vezes 10, 100 mil. Então, 10 elevado a 5 é igual a 100 mil. Se a potência for de base 10, você vai escrever o número 1 e vai acrescentar a quantidade de zeros que for o seu expoente. No caso, como o nosso expoente é 5, eu acrescentei 5 zeros. Letra A, então, ficou resolvida. Letra B. Qual é a base que nós temos na letra B? Qual é a base? 13. Quais são os expoentes? 0? Certeza? 13 elevado a 19 sobre 13 elevado a 17. Quem são os expoentes, então? 19 e 17. Quem é nossa base? 13. Qual que é a regra para a divisão de potência de mesma base? Conserva a base e faz o que com os expoentes? Multiplica? Soma é para multiplicação. Para divisão, eu vou subtrair. Conserva a base e subtrai os expoentes. Quem são os meus expoentes? 19 e 17. 19 menos 17. Então, eu tenho 13. 19 menos 17, 2. 13 elevado a 2. Gente, quanto que é 13 elevado a 2? 13 elevado ao quadrado é quanto, hein? 13 vezes 13, 169. Então, 13 elevado ao quadrado é 13 vezes 13, que são 169. Letra C. Na letra C, quem é a base da letra C? Menos 5 elevado a 15
dividido por menos 5 elevado a 12. Quem é a base? Menos 5. Quem são os expoentes? As nossas bases são 15, os nossos expoentes são 15 e 12. A nossa base é menos 5. Qual é a propriedade que a gente vai utilizar aqui, gente? Nós temos o quê? Uma divisão de potência de mesma base. Qual é a regra? Conserva a base e faz o que com os expoentes? Diminui, subtrai. Então, eu vou subtrair, vou diminuir 15 menos 12, ok? A minha base vai permanecer menos 5 elevado a 15 menos 12 são 3. Menos 5 elevado a 3. O que significa menos 5 elevado a 3? Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Quantas vezes? 3 vezes. Se você já sabe que 5 elevado a 3 é 125, não precisa nem você fazer, porque 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, isso aqui são potências facinhas, que você já sabe de cor. E agora? O resultado vai ser positivo ou vai ser negativo? Negativo. Por que eu sei que meu resultado é negativo? Porque o expoente é ímpar, menos 125. Ok. Então, vocês vão continuar aí depois na casa de vocês, vão fazer aí a letra D, E, F, G e H, aplicando as propriedades. Na letra D, qual é a propriedade que você vai aplicar? Quem é igual? Base, não é? Multiplicação de potência de mesma base. Quem é nossa base? 2. Quem são os nossos expoentes? Menos 1 e menos 2. Conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar 2 elevado a menos 1 mais menos 2, menos 3. Letra E. Qual a propriedade que eu tenho na letra E? Eu posso resolver aí, 10 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Eu vou conservar o expoente, ele vai ser válido tanto para o primeiro fator quanto para o segundo fator. E depois que você resolver essas potências, você multiplica os resultados. Letra F, a mesma coisa. O expoente, ele vale tanto para o numerador quanto para o denominador. Letra G, o que nós temos na letra G? Potência de potência. Qual que é a regra? Conserva a base, multiplica os expoentes. Letra H, novamente, o que nós temos? Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar com vocês para terminar essas aí. Podem retornar para a sala. Tchau, tchau.